Olá, seja bem-vindo a mais um Band Entrevista, que hoje vai falar sobre sucesso. Por que algumas pessoas têm mais sucesso que as outras? Aprendizagem contínua, trabalho duro, dedicação, afinal, qual a receita para trilhar um caminho de reconhecimento e vitórias? Falhar muitas e muitas vezes na vida, na tentativa de se superar dia após dia, também pode levar ao sucesso? Um vencedor é um perdedor que tentou muitas vezes? Tudo isso tem a ver com mindset, ou seja, a maneira de uma pessoa pensar. Uma poderosa crença que, quando composta de perseverança e resiliência, leva as pessoas ao gosto pelo desafio. E para responder essas e outras perguntas, está aqui conosco a Érica Linhares, especialista em educação corporativa e que também usa a internet para ajudar a transformar o comportamento humano nas empresas. Ao meu lado também está o jornalista Elcio Costa. Érica, muito obrigada pela participação aqui no Band Entrevista e eu acho que a gente pode começar esse bate-papo a partir de uma pergunta. O Brasil hoje vive uma crise de liderança nas empresas? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Sim, o Brasil hoje vive uma crise de liderança. A gente tem dentro das empresas 4 gerações e está muito antagônico os pensamentos, né? Então a gente tem as lideranças, que eu falo que é as lideranças do ter, que é praticamente a nossa geração, são pessoas que trabalham para ter algo. Eu quero ter um carro, eu quero ter minha casa própria, eu quero dar educação para os meus filhos, eu quero ter uma pós-graduação, onde a gente sempre foi muito vinculado a cargos, status, dinheiro, bônus, aumento de salário. Então, isso tudo era muito importante para que a gente conseguisse ter aquilo que era o nosso objetivo. Essas pessoas hoje estão liderando pessoas que são as pessoas do ser, que pensam diferente. Elas querem ser importante dentro daquela empresa. Importância no sentido de contribuir. Você vai me escutar? Eu vou agregar? Eu posso entender? Então eles precisam ser pessoas do bem, onde eles é muito importante para eles propagar o propósito. Mas por que essa empresa faz isso? Isso tem alguma coisa a ver comigo? Isso faz parte do meu entendimento do que é certo? Antes a gente não se preocupava com isso. É do tipo, se eu estou na indústria do cigarro, mas eu não gosto de cigarro, não tem problema, eu estou vendendo algo, é o meu trabalho. Hoje em dia não. Eles precisam ser pessoas melhores, eles querem evoluir, então eles defendem a natureza, eles defendem os animais, cada um com o seu propósito. Agora, então, como hoje pegar essas 4 gerações e fazer funcionar? Quer dizer, dentro do mesmo ambiente, fazer todo mundo trabalhar junto e com um propósito. Tá aí o grande segredo. É o estalo? O estalo está no comportamento. Aquilo que as pessoas chamam e a gente chama de soft skills, que é o mindset. Onde que está? As pessoas têm que aprender a ter empatia, tolerância, a entender que eu não sou o centro do mundo, eu não sei tudo e que a inteligência coletiva é soberana e que eu vou ter coisas a agregar a essa nova geração, como, por exemplo, a resiliência, a doutrina, o respeito, o saber, a disciplina. Mas eles têm muito a agregar, como a inovação, o propósito, o engajamento. Então, essa mistura de geração só pode trazer coisa boa, porque você inova, porque você faz coisas diferentes. Então, é muito importante as empresas pararem e começar a pensar uma coisa. Elas gastam muito dinheiro pensando no comportamento do cliente, em agradar o cliente, e tá tudo certo. Tem que fazer isso, afinal de contas é o que todo mundo fala, pagam nossas contas. E gasta muito dinheiro com treinamentos técnicos, um novo software, a técnicas de venda, e não gastam praticamente nada na parte comportamental. O que eu vi durante toda essa minha jornada de trabalho, que foram mais de 20 anos, mais de 15 mil pessoas já passaram sob a minha gestão, mais de 700 parceiros. As pessoas que prosperaram na vida, elas não tinham a mesma grade curricular. Elas não estavam do mesmo patamar técnico, mas elas tinham exatamente a mesma postura diante da vida. Olha, antes de entrar nessa questão de preparação pessoal, grade curricular, o empresário ele está aberto a escutar, por exemplo, que ele também precisa se reciclar, está aberto a mudanças, e não só ele é o líder e as pessoas têm que fazer o que ele determinou como padrão dentro da empresa. A grande maioria não. Hoje a gente vai ter que quebrar esse tabu no Brasil, onde os líderes precisam entender que as pessoas saem da empresa por causa do líder imediato.
Então, aquela era do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda agradeça por você estar aqui neste trabalho, essa era ela não existe mais. A gente não faz mais, a gente não contrata mais pessoas braço. A era da fábrica acabou. A gente contrata capital intelectual. E para isso, o líder precisa ser admirado. O líder precisa passar confiança. O líder precisa proporcionar um ambiente onde as pessoas conseguem ter qualidade de vida. Com isso, o cérebro oxigena, as pessoas se sentem confortáveis no sentido de confiança, não confortável no sentido de não entrega, mas no sentido de confiança e passam a entregar. Elas passam a não manipular mais. O brasileiro ele tem muito medo de falar a verdade. Porque vamos falar, a gente vive num ambiente de opressão, não tem empregabilidade plena no Brasil. A pessoa tem medo de ser demitida e aí ela não fala a verdade. Então ele manipula, ele dissimula, ele vai falar o que você quer escutar. Portanto, ele não agrega. E ele também, por um lado, isso é do colaborador. Para o outro, do chefe, ele não aceita escutar. Ele tem dificuldade de escutar. Ele tem dificuldade de entender o seguinte, quando um colaborador fala com você que não concordou, ele não está te enfrentando. É preciso que você escute para você, na pior das hipóteses, convencê-lo, porque uma pessoa que não está convicta não entrega resultado. Então a gente tem que mexer com essas duas pontas. E essa geração líderes que chega e no mercado liderados. de trabalho está cada vez mais questionadora, né? É uma geração mais nova, que tem outros valores e ela questiona muito mais. Elas precisam de propósito para trabalhar. É aquilo que eu falei, ele quer participar do meio. Ela não é o seguinte, eu vou te dar um bônus de tanto, eu vou te dar um aumento, olha a projeção de carreira. Ele não sabe nem se ele quer ficar naquela cidade. Ele não quer ter casa, ele não quer ter carro, ele quer andar com aplicativos. Na hora que ele pede uma comida, chega ali e ele quer uma comida simples. Então, hoje em dia, esse conceito está mudando. É muito importante que os líderes entendam que isso dá mais trabalho. Vamos ser sinceros? Com os nossos filhos dá mais trabalho, com os liderados dá mais trabalho. É muito mais simples eu dizer, ordem do chefe. É para você fazer isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é a palavrinha mágica, top down. Mas tem um momento que precisa dessa regra também, né? A gente vê essa liderança muito questionadora, mas isso não pode abrir margem para confundir com o desrespeito, por exemplo, né? Quando saber que o questionamento não está sendo um abuso, por exemplo, numa relação entre liderado e um funcionário? De novo, entrou em comportamento. Tá vendo como as empresas têm que focar em comportamento? Sempre você tem que abrir espaço para discussão. Antes de uma estratégia estar fechada, tem que haver espaço para discussão. E tem que haver um ambiente favorável para isso, para que as pessoas falem a verdade. O que você mais vê na empresa são as pessoas assim. O chefe entra e fala, vamos fazer isso, isso, isso. Quando ele sai, um olha para o outro, não vai dar certo. Mas ninguém falou com ele, porque tem medo. Porque tem medo. Então tem que ter esse espaço, as pessoas vão falar. Então está na hora de você ver se vai mudar, se vai agregar ou se não vai mudar. O colaborador também tem que entender que de vez em quando ele dá ideia ruim, é normal. E não é porque ele não está sendo escutado, é porque a ideia dele para aquele momento não coube o que tem. Uma hora encaixa, outra hora não encaixa. Então, o chefe tem que saber escutar, mas o colaborador também. Porque pode ser que a volta seja, neste momento não dá para fazer isso, por uma questão de margem, por uma questão de mercado, ele tem que saber escutar ou não. Na hora que, uma vez decidido, depois de discutido, é hora de implementar. Como se a ideia fosse sua. Mesmo se naquele momento, naquele debate de ideias, as pessoas não aceitaram a tua ideia, não interessa, elas te escutaram, te explicaram por que aquilo não vai ser colocado, agora você pega aquilo como se fosse seu e implementa, porque é assim que a gente tem que fazer. Tá certo, Érica Linhares, especialista em educação corporativa, segue com a gente depois do intervalo. Band Entrevista volta em instantes. Band Entrevista está de volta. O assunto dessa semana é Mindset. Nossa convidada é Érica Linhares, especialista em educação corporativa, e quem começa aí o bate-papo nesse bloco é o Elcio Costa. Érica, você estava raciocinando no primeiro bloco falando sobre currículo, que às vezes não é importante só o currículo, mas também a iniciativa da pessoa. Agora, o currículo, como é que você medir, como é que equilibra a iniciativa e o currículo? Quer dizer, a preparação da pessoa, pós-graduação, o estudo que ele fez, o MBA, etc. Como é que dá esse equilíbrio para que, por exemplo, de repente, o investimento que ele fez em educação também não seja considerado pouca coisa dentro do mercado em transformação? Perfeito. Eu, como pedagoga, jamais poderia dizer
que o estudo não vale a pena. Isso não é verdade, vale muito a pena e tem que ser feito. Principalmente no mundo de hoje, que o tempo todo as coisas estão mudando, você tem que se especializar. Imagina um médico que não faz um doutorado, que não corre atrás, que não se especializa, ou um advogado, qualquer que seja. Existem técnicas que mudam o tempo todo agora. É necessário. O que eu digo é que isso, sem atitude, é desperdício, porque ele não vai colocar em prática. Então, o que eu vi e estudo muito isso e vejo muito na prática? Pessoas que fazem pós-graduação, mestrado, mas fica no âmbito das ideias. É o que eu brinco, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Disso de nada adianta, porque ele retém conhecimento. Conhecimento retido não adianta muita coisa. Então, é desperdício, você precisa ter uma atitude adequada. Você consegue ver pessoas que foram pós-graduadas, com mestrado e tudo, e não deram certo na vida. E você não consegue entender. Você fala, meu Deus, mas ele é tão estudado, ele é tão inteligente, ele é tão capaz. Mas você não vai conseguir ver. Talvez eram pessoas que não conseguiam se relacionar dentro do ambiente de trabalho. Uma série de coisas. É relacionamento. É você ser protagonista, parar de jogar a culpa no outro, saber a diferença de culpa e responsabilidade. É você tomar a rédea para você. É colocar mesmo, é ter disciplina. É uma série de atitudes comportamentais que a gente chama de 5 hábitos que no trabalho você precisa ter. E o que eu vi? Você necessariamente, as pessoas que subiram, todas tinham um mindset progressivo. Todas tinham uma atitude positiva, mas nem todas tinham estudo. Isso é que é importante as pessoas entenderem. Não vai subir, não vai ser próspero se você não tiver atitude. Por mais conhecimento que você tenha. Esse é o segredo do sucesso. O grande segredo do sucesso é a sua atitude diante da vida. Eu fui, um dos meus grandes ídolos é Barack Obama, e ele, no meio da palestra dele, perguntaram para ele assim, o que você teve na vida? Ele falou, sorte. Aí eu até me decepcionei, falei, sorte? Eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. Ele falou, sorte de ter tido a mãe que eu tive, que nunca me deixou me vitimizar, que sempre me fez ter atitude diante da vida. A primeira vez que eu virei para minha mãe e disse, olha, eu sou o único negro da escola, só tem eu e mais um. Ela disse, e daí? São 2 negros na escola. Continua estudando, continua indo. Ele falou isso para a professora falou, que legal, você é diferente. Ninguém deu bola, ninguém pôs isso uma coisa, é sofrido, é mais sofrido. Quem que ia pensar uma vez na vida que Barack Obama, negro, filho de pai que não é americano, que ele nem conheceu, que ele estudou em Harvard porque ele jogou basquete, bem feito, ia ser presidente dos Estados Unidos, ele mesmo brinca. Se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Mas ele persistiu, ele foi. Eu não estou dizendo que é igual para todo mundo, porque não é. A vida é desigual. Ela é desigual. É mais difícil para uns do que para outros. O que eu estou dizendo é que dá. Que é uma questão mais de atitude. E Eric, aí entra nessa questão que está até na sua camiseta, No Mimimi, que você tem um canal no YouTube em que você faz todo esse trabalho, né, de incentivo, de incentivar as lideranças para o mundo corporativo, enfim. Essa geração, ela ao mesmo tempo que ela é muito dinâmica, que ela está aberta a novos desafios, acaba sendo também um pouco com muito mimimi, né? Eu queria que você explicasse por que é uma geração tão importante, né, para desenvolver novas lideranças, mas ao mesmo tempo tem aí um desafio a ser superado. Olha, não existe geração perfeita. O mimimi que eu digo é um mimimi, eu falo para as pessoas, vamos ser mais práticos, vamos ser mais leves. A gente precisa encarar o mundo corporativo de forma mais prática e mais humana. Gente tem que gostar de gente. Gente tem que defender gente. Então, isso não é uma questão de geração, e sim de comportamento, é uma questão cultural, que permeia por todas as gerações. Quando eu digo uma questão comportamental, que eu digo muito para as pessoas, você quer subir no mundo corporativo, você quer ser próspero, você precisa ser leal ao seu chefe. Eles dizem, mas como se eu não gosto do meu chefe? Eu falei, não, o mundo corporativo é prático, aqui você não tem que gostar de ninguém, não tem juízo de valor, porque quem vai escolher as pessoas que trabalham na empresa é a empresa. Você não escolhe, na sua vida pessoal, você escolhe quem é seu marido, quem são seus amigos. Na empresa, não. Eu vou ter que conviver com você, com ele, não gostando ou gostando. Eu tenho que ser leal. Se eu me comprometi com esta empresa e com este chefe que eu vou entregar isso, eu tenho que entregar gostando ou não gostando. Eu tenho que ser par dos meus pares. Essa competição leonina que um puxa o tapete do outro, um mata todo mundo, ninguém cresce. Por isso as empresas não crescem, por isso que a gente não vira um país de ponta.
Porque as pessoas têm que se ajudar. Não existe RH sem comercial, comercial sem marketing, marketing sem suprimentos. Isso é uma engrenagem que anda junto, que se um ajudar o outro, todo mundo cresce junto. As pessoas precisam entender, elas não podem ser egoístas. Primeiro, cresce a instituição, depois cresce o indivíduo. Se a instituição não crescer, o indivíduo não cresce. Se a Band não crescer, vocês não crescem. Não adianta. Todos têm que lutar por esta bandeira. Todos têm que lutar por essa bandeira. E eles têm que aprender a cuidar do seu funcionário. Cuidar, gostar genuinamente. Mas muitos chefes acham que os seus subordinados muitas vezes precisam, você mesmo falou que é chamada para, o chefe chama assim, tira o mimimi dos meus funcionários. Mas muitas vezes a transformação precisa começar pelo líder. Pela liderança. Então eu falo com eles, o que são os mimimis que a gente fala? As pessoas não falam a verdade. O que você vai fazer? Vai mandar embora? Isso é cultural, por exemplo? É cultural. O Brasil tem uma preparação para o trabalho, o brasileiro tem uma preparação do trabalho diferente de outros países, é cultural. É cultural. A gente é robô à espera de manutenção. Por isso que a gente precisa educar para ter seres pensantes. Na hora que você tem um ser pensante, ele é autônomo. Você dá autonomia para ele. Para você ter um filho com alta confiança, você tem que dar essa confiança para ele. Você tem que dar para ele, olha, eu confio em você. Erra, caiu, levanta. É só desse jeito que ele vai aprender. Se você não dá, se você põe medo nele, não adianta, ele não vai ser autônomo nunca e vai depender de você para o resto da vida. Então, tem duas palavrinhas no mundo corporativo brasileiro que todo mundo adora falar que é péssimo, é top-down e escalation. Top-down é, tem que fazer porque estão mandando. E escalation é, deixa que eu faço já que você não sabe fazer mesmo. Deixa comigo. Você não ensina, não é, não, peraí, volta lá e faz de novo. Não, peraí, aprenda a negociar. O escalation, por que a maioria dos CEOs, mais de 50% dos CEOs do Brasil, estão doentes? Estão insatisfeitos. Por quê? Porque é uma sobrecarga absurda. Mas a culpa é de quem? Dos funcionários? Não, deles. Que não perde tempo ensinando. Tá certo, Érica. A gente continua o bate-papo já, porque a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Não sai daí que o Band Entrevista volta depois dos comerciais. Band Entrevista está de volta hoje falando sobre mindset organizacional para as companhias que desejam transformar e motivar os seus colaboradores para alavancar resultados. E a gente recebe aqui a Érica Linhares. Bom, Érica, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre essa questão da pressão no mundo corporativo também, que acaba havendo, muitos líderes não conseguem fazer o equilíbrio, né, da cobrança de resultados, mas também de levar, né, a sua atuação de uma forma mais leve, conciliando inclusive a sua vida pessoal e permitindo que os seus colaboradores também tenham essa relação entre trabalho e ambiente pessoal de uma forma equilibrada. E o resultado aí é que a gente está vendo muitos líderes doentes, muitos funcionários doentes, né, por essa sobrecarga, né? Como administrar isso? É possível minimizar essa situação hoje? Totalmente possível. Primeiro a se conscientizar tem que ser os CEOs. A entender que felicidade dá dinheiro. Felicidade no trabalho gera mais produção. A Endeavor fez um trabalho maravilhoso. Ela calculou, falou, olha, já que vocês não acreditam que uma pessoa satisfeita, engajada, produz mais, eu vou calcular o preço da infelicidade do brasileiro no trabalho. Ela calculou que a gente deixa de colocar 42 bilhões de dólares na economia por causa disso. É muita coisa. E por quê? Porque as pessoas não acreditam nisso. O brasileiro, não só o brasileiro, mas qualquer pessoa precisa estar bem, são mentalmente. E para isso você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio na vida. Você tem que trabalhar num ambiente saudável, onde as pessoas confiam em você, onde um não mata o outro. Porque se você fica 8 horas num ambiente de cinismo, de pressão e tudo, você não consegue raciocinar direito. Você, portanto, produz menos e você foge mentalmente, que faz você produzir menos ainda. E o pior, você pode boicotar uma empresa. O que um insatisfeito faz, o satisfeito nunca consegue recuperar. É muito mais nocivo. Por outro lado, se você consegue criar um ambiente onde as pessoas conseguem tomar chopp com os amigos, ter o tempo familiar, conseguem fazer uma ginástica, essas pessoas, como elas estão menos estressadas, pois elas relaxaram, pois elas fizeram uma atividade física que oxigenou o cérebro dela, ela chega disposta no trabalho.
Ela chega disposta e ela produz mais. E é uma mudança de comportamento até mesmo nas relações de trabalho, né? Onde a gente vem de uma transição aí da Érica mecanizada, da industrial, produção em série, e você focar no seu resultado. A forma como você entrega já não interessa mais, como já é feito, por exemplo, lá no Vale do Silício. Perfeito. Em algumas empresas do Brasil que eu estou descobrindo, a gente está indo de empresa em empresa, como tem empresa legal no Brasil, como elas estão despontando, exatamente por isso. O que eu falo muito com as empresas é, se você não vai tratar gente como gente e vai defender gente por uma questão de humanidade, ok, mas faça isso para o seu bolso então, porque vai ser mais lucrativo. Isso é comprovado. Quando eu trabalhava na TIM, na empresa com a qual eu trabalhava, a minha área era a maior área da empresa. Eu já cheguei a ter 2.000, 2.500 funcionários, do estagiário ao diretor, do Iapoque ao Chuí. Era a área mais feliz da empresa, atestada pela revista Exame, que faz aquelas as melhores empresas para se trabalhar. Era a área mais feliz da empresa, era a que mais produzia, não tem como. As pessoas engajadas, felizes, elas produzem, elas entregam resultado. Eu me preocupava com o comportamento. Se essa pessoa está bem, se ela está engajada, se ela está comprometida com aquele processo, se ela está, ela sozinha. E outra coisa, alivia para o próprio líder. Eu falo para os líderes, isso vai ser melhor para você em primeira pessoa, porque eles vão ser autônomos, vão rodar sozinho, vão te ligar quando tiver dificuldade, você vai ter disponibilidade de ajudá-los e eles vão te entregar. Isso o importante então é o foco. É o foco no trabalho, foco no processo, mas você trabalhar sem uma pressão excessiva, porque férias são importantes, o lazer é importante, o tempo que você tem de levar o filho na escola, de repente, é importante. Mas o que você precisa entregar é resultado. Agora, como é que você adapta essa questão, por exemplo, em jornadas de trabalho? Hoje nós temos uma legislação, mudou bastante, mas ainda tem uma legislação extremamente regradinha sobre jornada de trabalho, sobre quanto tempo de dedicação na empresa. O cara chega, bate o ponto, sai, bate o ponto. Como é que se adapta a isso? Como é que se passa? Esse é o modelo ideal ainda ou como é que se passa para o modelo ideal? Isso aí não pode ser geral, porque você ainda tem indústrias que precisam, que as pessoas, vamos supor, um call center, precisa atender o tempo todo. Então vai ter que ter jornadas de trabalho. Não tem jeito. Que as jornadas sejam sãs, que as pessoas tenham tempo para ter vida. Outros, as pessoas já começam a optar por home office. É mais econômico para a empresa e as pessoas produzem mais. Porque o tempo que a gente perde no trânsito é absurdo, mas você tem que preparar as pessoas para isso, porque senão elas se distraem. A verdade é essa. E você tem que saber fazer gerenciamento por job. Isso, o líder também tem que estar preparado. Você tem que ser uma pessoa organizada. Você tem que dizer, você precisa fazer isso com essa qualidade e neste tempo. E periodicamente você checa. Não deixa só para o último dia, porque senão ele não te entrega. E você checa periodicamente se está acontecendo. Mas onde, como e quando ele vai fazer, deixa com ele. Às vezes não é o mais importante. Não, mas isso nunca é mais importante. O importante é a entrega. Muitas vezes eu vejo os líderes preocupados com o horário. Tá vendo? Ele saiu às 5, tá vendo? E ele não está entregando nada. Mas está preocupado com o horário. Foca na coisa errada. Foca na entrega. Qual é a entrega que você quer daquele funcionário? Por que ele está ali? Qual é a atividade dele que vai interferir, no final das contas, no objetivo macro da empresa? É nisso que você tem que focar. E, Érica, a gente está vivendo uma nova transformação tecnológica aí, onde a gente vê cada vez mais a presença da inteligência artificial. Mesmo assim, a parte comportamental das pessoas, ela continua sendo fundamental, mesmo nesse processo tecnológico aí de transformação? Aí é que ela passou a ser fundamental. Se você virar um simples técnico, você vai virar um algoritmo. Você passou a ser um algoritmo. Então, o robô vai fazer o que você faz. Só aquilo que exige interação humana, que existe raciocínio e comportamento, é que o robô não consegue fazer. O robô ainda, não sei se no futuro, não consegue ele não sabe de comportamento, ele não tem empatia, ele não coloca no lugar do outro, ele não sabe fazer isso. Isso é habilidade do humano. Eu brinco que a gente está na era da revolução, a gente está saindo da revolução digital para ir para a revolução humana. E eu falo com eles, você sabe mexer muito em máquina, mas você sabe mexer na máquina mais perfeita, mas mais complexa que existe, que é a humana? Mas isso é o mais difícil. É o mais difícil. Por isso que as pessoas preferem as máquinas. Por isso que elas preferem tratar pessoas como número. Porque é o mais complexo. Mas basta você gostar de gente. Se você gostar, você vai ver como é uma delícia. É que as pessoas têm... Eu falo, as pessoas defendem a natureza, defendem os animais e está tudo certo. Mas quem defende gente? A gente tem que defender a nossa espécie, a gente tem que gostar da gente, a gente tem que se ajudar. Isso eu não entendo. E é por isso que a gente criou o movimento #NãoMimimi. Vamos deixar a vida mais leve.
Vamos gostar de gente, vamos defender gente no ambiente de trabalho. A gente passa 8 horas trabalhando, tem que ser legal. Senão a gente vai ter que nascer de novo para ter uma vida legal. Tá certo, Érica Linhares. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um excelente bate-papo. Obrigada aí. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço muito vocês pela oportunidade. E peço a todos vocês, eu tô lá no Instagram, Linhares12. Me sigam lá que eu passo excelentes dicas de como você se comportar. Como eu falei, as pessoas hoje são contratadas, demitidas ou promovidas por comportamento. Eu ajudo vocês a se comportar. Tá certo. Obrigada, Elcio Costa, mais uma vez. Domingo que vem estamos aqui de novo. Obrigada pela sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana, sempre com um assunto que a população da região metropolitana precisa saber. Excelente semana para você.